Novos diálogos. Indícios de conversas impróprias entre Deltan e Gebran. O cerco às ilegalidades cometidas pela Lava Jato continua se fechando, sempre muito lentamente. Hoje, é a vez de Veja revelar que as comunicações promíscuas entre juiz e promotoria aconteciam também no TRF-4, Tribunal Revisor das Sentenças de Sérgio Moro na última instância. Em diálogo revelado na revista Veja, o procurador Deltan Dallagnol, da Força Tarefa, diz ao procurador junto ao Tribunal Superior, Carlos Augusto da Silva Casarré, que, segundo ele em encontros fortuitos, teria antecipado seu voto num recurso do doleiro Adir Assad e informado ao MP que achava as provas fracas. O Gebran tá fazendo o voto e acha provas de autoria fracas em relação ao Assad. Diz a Veja. Naquele momento, em paralelo, a Força Tarefa negociava com o condenado um acordo de delação. Esse acordo seria fechado em 21 de agosto de 2017. Daí a preocupação do MPF com a possibilidade de Assad ser absolvido e voltar atrás nas conversas sobre delação. Ou seja, absolvido, Assad não teria mais razões para ser delator. Meses depois, Gebran confirmou a sua condenação, usando na sentença, como prova, o conteúdo de outra delação, fechada depois de Moro ter proferido a sentença original. Glenn Greenwald, que é advogado além de jornalista, parece estar cumprindo um longo e meticuloso roteiro. Mostrar o clima de intimidade reinante na Lava Jato antes de exibir as cenas mais explícitas de promiscuidade entre julgadores e acusadores. A reportagem da Veja na íntegra. Mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil e analisadas por Veja citam encontros fortuitos entre procurador e desembargador do TRF-4. Há um mês o site The Intercept Brasil começou a divulgar conversas comprometedoras e com claras transgressões à lei entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o ex-juiz Sérgio Moro, o atual ministro da Justiça. Tais diálogos eram travados fora dos autos e dentro de um sistema de comunicação privada, o Telegram. Em parceria com o site, Veja publicou em sua última edição uma reportagem de capa que mostra que a colaboração era ainda maior do que se imaginava. Na prática, Moro atuava como o chefe da força-tarefa, desequilibrando a balança da justiça em favor da acusação. Um novo pacote de conversas obtidas pelo Intercept e analisadas em parceria com Veja traz fortes indícios de que os diálogos impróprios dos procuradores nos chats do Telegram também ocorreram com um dos membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, órgão encarregado de julgar em segunda instância os processos da Lava Jato em Curitiba. O desembargador em questão é João Pedro Gebran Neto, que atua como relator dos casos da operação. Parte dos diálogos nos quais Gebran é citado se refere a Adir Assad, um dos operadores de propinas da Petrobras e de governos estaduais, preso pela primeira vez em março de 2015. Em setembro, ele acabou condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 5 meses antes do julgamento do caso em segunda instância no TRF-4, o procurador Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa em Curitiba, comenta em um chat com outros colegas do MPF. O Gebran tá fazendo o voto e acha provas de autoria fracas em relação ao Assad. O assunto é tema de outra conversa, de 5 de junho de 2017, entre Dallagnol e o procurador Carlos Augusto da Silva Casarré, da Força Tarefa da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, que atua junto ao TRF-4. No diálogo, ocorrido às vésperas do julgamento da apelação de Assad, Dallagnol mostra-se novamente preocupado com a possibilidade de Gebran absolver o condenado. Naquele momento, em paralelo, a Força-Tarefa negociava com o condenado um acordo de delação. Esse acordo seria fechado em 21 de agosto de 2017. Daí a preocupação do MPF com a possibilidade de Assad ser absolvido e voltar atrás nas conversas sobre delação. No chat, Dallagnol aciona Casarré, que fica em Porto Alegre, sede do TRF-4. Casarré tem como sondar se absolverão Assad. Se for esse o caso, talvez fosse melhor pedir para adiar agilizar o acordo ao máximo para garantir a manutenção da condenação, escreve Dallagnol.
Olha, quando falei com ele, há uns 2 meses, não achei que fosse, absolver, acho difícil adiar, responde Casarré. Na sequência, Dalagnol volta a citar Gebran. Falei com ele umas 2 vezes, em encontros fortuitos, e ele mostrou preocupação em relação à prova de autoria sobre a SAT. Dalagnol termina pedindo ao colega que não comente com Gebran o episódio do encontro fortuito para evitar ruído. Nos chats, há sempre a possibilidade de os participantes exagerarem situações ou se portarem de forma fanfarrona, fingindo intimidade com pessoas importantes. Considerando-se, no entanto, o histórico dos diálogos, nos quais fica evidente um grau indesejável de promiscuidade entre autoridades que deveriam manter independência, é mais provável que as conversas entre Dalagnol e Gebran tenham realmente acontecido. Se confirmada essa hipótese, a falha é gravíssima. Um juiz, independente do grau em que atue, jamais pode abrir seu voto antes de finalizá-lo, e a decisão só pode ser comunicada nos autos, afirma o criminalista Renato Stanziola Vieira, autor do livro Paridade de Armas no Processo Penal. Se eu sei que o desembargador está achando fraca uma parte da minha tese, claro que vou tentar fortalecê-la. Ou seja, saber antes do momento adequado o que o juiz está pensando sobre o caso concreto coloca uma das partes em vantagem. As provas de autoria que Gebran, a princípio, teria considerado fracas são depósitos feitos por ex-empresas de Assad em contas do próprio Assad. O operador de propinas apresentava como álibi o fato de já ter vendido as empresas à época em que foram usadas para escoar dinheiro desviado da Petrobras. Ocorre que, apesar de não ser mais o dono oficial, a SAT continuava recebendo depósitos delas. Em sua sentença, Moro concluiu que ele permanecia no comando e, portanto, deveria ser responsabilizado. Em 27 de junho de 2017, Gebran confirmou a condenação de Assad, e seu voto foi seguido pelos outros 2 desembargadores da 8ª turma do TRF4. As provas utilizadas na condenação de primeira instância, Gebran acrescentou em sua decisão depoimentos da delação premiada do empreiteiro Ricardo Pessoa, que ainda estava em sigilo quando Moro assinou a sua sentença. Parece mais uma vez a Lava Jato desdobrando-se, a todo custo, para manter um criminoso na prisão. A SAT cumpre hoje pena em regime aberto. Uma parte dos brasileiros delicia-se com a frase acima. O problema é que isso ocorre com indícios de atropelos da legalidade. Caso confirmadas as conversas, fica evidente que Gebran atuou de forma absolutamente parcial. O aconselhamento de partes é proibido pelo Código de Processo Penal e pode dar margem à suspeição e anulação de processos, afirma Breno Melaragno Costa, professor de Direito da PUC, Rio. Procurado por Veja, Dalagnol não quis se manifestar sobre o caso. Gebran respondeu por e-mail às questões enviadas pela revista. Em relação ao réu Adir Assad, ou qualquer outro réu, trata-se de questão processual e que somente autoriza a manifestação nos autos, pelo que nunca externei opinião ou antecipei minha convicção sobre qualquer processo em julgamento. Gebran e Dalagnol ainda fizeram questão de registrar que não atestam a autenticidade dos diálogos. O caso das conversas entre membros do MPF e o desembargador do TRF4 reforça que, a despeito do incontestável sucesso obtido pela Lava Jato na condenação de políticos e empresários poderosos, ocorreram irregularidades que não podem ser varridas para debaixo do tapete. A luta contra a corrupção precisa continuar, mas sempre respeitando as normas constitucionais. Citado em um dos diálogos por Deltan Dalagnol, que escreve para colegas do MPF o Fachin é nosso após um encontro entre os dois, Edson Fachin, durante um evento no Paraná realizado no dia 8, disse à plateia: ninguém está acima da lei, nem mesmo o legislador, nem o julgador, muito menos o acusador. O discurso parece sob medida para a dupla Moro e Dalagnol, e pode servir também para Gebran.